Boa noite a todos. Câmara Municipal de Cravinhos, nova sessão ordinária de 2019, do dia 4 de junho de 2019. Boa noite, secretários, vereadores, munícipes com a presença, ouvintes da Rádio Cravinho FM e internet. Em nome de Deus, declaro aberta a nova sessão ordinária de 2019, do dia 4 de junho de 2019. Peço que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e hino de Cravinhos. Os filhos desses solos
Solicitado o secretário a chamada dos senhores vereadores. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Presente. Edson Macário Gomes. Francisco José Barroso Vesce. Presente. João Aurélio Bis. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matasso Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. Nilo Sérgio Rossi. Presente. Ao abrir esta sessão, comunicar aos senhores vereadores que temos a honra, e os munícipes presentes, a honra de receber aqui hoje para tomar assim um conhecimento, uma interação com os vereadores. Quando os poderes se comunicam, as soluções são mais rápidas para os problemas. E nós temos aqui o orgulho e a honra de receber o Tenente Ubiali, que está comandando a Polícia Militar de Cravinhos, veio dar uma palavra com os senhores vereadores, no qual a Câmara Municipal lhe dá boas-vindas e deixa as portas abertas para o destacamento, para as necessidades, para qualquer solução de problemas que possa ser resolvido entre nós. Por favor, Tenente Ubiali, vou dar uma palavra aqui com os senhores vereadores. À vontade, Tenente. Posso? Sim. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite. Vou ser bastante sucinto, bastante breve, mas gostaria de agradecer a oportunidade daqui. Primeiramente, vou agradecer ao irmão Carlos, que foi ele que eu mantive o contato, né? Que fez o convite, eu pude estar aqui. O vereador Cabelinho, agradeço a oportunidade de permitir a abertura da palavra, falar rapidamente. Aos demais senhores, boa noite. Boa noite também a todos, né, novamente. Sou o Tenente Ubiali, estou há pouco mais de 2 meses aqui em Cravinhos e gostaria realmente de me apresentar a todo o legislativo, a população, para deixar a Polícia Militar de portas abertas, querer mostrar o nosso serviço, estreitar os laços com a população, né? Hoje a Polícia Militar ela trabalha muito em cima da conversa, dessa proximidade da Polícia Militar com a comunidade, né? E nada mais justo, né, que a gente faça isso por meio da nossa Câmara dos Vereadores, né, que são os representantes eleitos pelo povo aí, para poder fazer essa comunicação. Eu acho que fica até uma forma mais fácil, mais ágil, né? Mas nada impede que as pessoas vão até a Polícia Militar, converse com a gente, leve aí as suas necessidades, os seus problemas, e a gente sempre poderá trabalhar de uma forma mais rápida, mais ágil, quando a gente tem esse contato próximo. Vou me apresentar rapidamente, como eu já disse, eu me chamo Ubiali, sou primeiro tenente, estou há pouco mais de 11 anos na Polícia Militar, já tive aí a oportunidade de trabalhar em cidade destacada, por 5 anos fiquei em Guaíra, onde eu pude ter já uma certa familiaridade com o trabalho, com o serviço, e eu acho que isso vai facilitar um pouco do que a gente pretende implementar aqui, né? Com a graça de Deus, o trabalho também é os índices criminais estão controlados. O mês passado, por exemplo, a gente não teve nenhum roubo na cidade, tivemos alguns furtos, né? Porém, casos bem específicos e que a gente conseguiu fazer um serviço de apoiar a população, pelo menos de dar uma resposta inicial. Tá? E hoje, o nosso grande problema é esse furto, essa coisa que o pessoal entra às vezes na casa da pessoa ou furta um veículo que está estacionado na via, e a gente quer trabalhar em cima disso. E a gente precisa do apoio dos senhores, né? Com informações para que a gente possa trabalhar de uma forma ágil e inteligente.
Outro plano que a gente realmente gostaria de implementar aqui em Cravinhos é o Vizinhança Solidária, que nada mais tem a ver, né, com aquilo que a gente prega pela polícia comunitária, que é o estreitamento com a população. E a Vizinhança Solidária hoje nada mais é do que a polícia militar fazer uma visita, conversar com um grupo de pessoas de um bairro, de uma determinada rua, para estimular e mostrar para todos que a polícia militar ela tem o dever, mas todos nós temos responsabilidade sobre a segurança pública, né? Então a gente mostraria um pouquinho do nosso serviço e passaria algumas dicas, algumas orientações de como os senhores podem ajudar a PM e ajudar vocês mesmos, né? Porque ter algum objeto que a gente teve tanto trabalho para conquistar, com tanto ardor, com tanto suor levado de uma hora para outra, nunca é bacana, nunca é saudável, e o sentimento é sempre de uma amargura, né? Então a gente queria trabalhar isso de forma preventiva, né? Não simplesmente esperar o crime acontecer para depois a gente correr atrás, né? E tentar evitar que isso aconteça. E o Vizinhança Solidária, ele é exatamente isso, é a gente se preocupar um com a residência do outro, o vizinho está preocupado com o que está acontecendo na casa alheia. Essa semana mesmo, a gente teve uma ocorrência, se não me engano foi lá no Alvorada, onde a residência foi furtada, o vizinho da frente viu, mas ele achou melhor não se meter, né? Vamos usar esse termo, desculpa, né, ser um pouco chulo, mas ele não quis se meter, porque não era problema dele. A segurança, ela é responsabilidade de todos, e a gente precisa cativar isso, trazer isso para a população. Então, eu estando aqui hoje, me colocando à disposição, gostaria que os senhores me ajudassem a fazer esse trabalho, que a gente possa estreitar os laços com a população e assim melhorar a segurança pública. E, como sempre, quem vai sair ganhando são os senhores. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, me coloco à disposição. Vou ser bastante breve e, mais uma vez, quero deixar a Polícia Militar de portas abertas. A gente fica lá na Pedro Amoroso, número 1810, para que quem precisar de alguma coisa, quem precisar de um apoio, quem precisar de um ombro amigo, né, conte sempre com a Polícia Militar. Muito obrigado e ficamos à disposição. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos, prosseguindo a sessão, colocar em discussão a ata da 8ª sessão ordinária de 2019, do dia 21 de maio. A ata está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. A ata foi aprovada pelos vereadores. Nós temos um ofício do Executivo Municipal enviando o balancete das receitas e despesas. Encontra-se à disposição de todos os vereadores da Secretaria. Vou solicitar do primeiro secretário, irmão Carlos, que proceda a leitura dos requerimentos, indicações e moções dos senhores vereadores. Indicação 3807/2019. Excelentíssimo senhor presidente,
Senhores vereadores, apresento na forma regimental e reiterando outros pedidos já efetuados nesta Casa, a indicação abaixo mencionada para que, após lida em plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal a fim de que sejam tomadas as seguintes providências necessárias. Indicação: para que o chefe do executivo determine ao setor competente da administração a realização de palestras educativas nas escolas municipais sobre os problemas causados pelo uso e o tráfico de drogas, notadamente a respeito do uso de drogas. Justificativa: sabe-se que dentre os males que assolam as famílias e o uso indevido de drogas ilícitas é um deles, e talvez o pior. Essa praga que a atual sociedade está cada vez mais disseminada, há tempos atingiu o nosso município e a situação piora a cada dia. Nosso povo está preocupado, alguns sofrendo silenciosamente, outros pedindo socorro, e outros desorientados relacionados com a prevenção e o uso indevido de drogas, uma vez que estes roubam o futuro dos nossos jovens, e a porta aberta para a criminalidade e a morte. Sala das sessões da Câmara Municipal de Cravinhos, em 3 de junho de 2019, vereador Milton Moraes. Indicação 3808/2019. Implantação do programa médico nas creches da Rede Municipal de Ensino. Senhor presidente, senhores vereadores, Milton Moraes, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, vem na forma regimental indicar ao prefeito municipal sobre a possibilidade de estudos para a implantação do programa médico nas creches da Rede Municipal de Ensino, como segue. Artigo 1º. Fica instituído no município de Cravinhos o programa médico nas creches, que funcionará como um sistema de prevenção às doenças infantis por meio de atendimento médico em todas as creches da rede municipal. Artigo 2º. O programa deverá contar com um profissional de pediatria, uma enfermeira e uma técnica em enfermagem e prestará atendimento, avaliação ponderal, peso e altura, nutricional, atualização de vacina, além dos profissionais passarem orientação preventivas de diversas doenças aos monitores das creches que poderão posteriormente repassar aos pais. Artigo 3º. Os atendimentos deverão acontecer mensalmente e programados em datas específicas, devendo ser comunicados com antecedência para a direção da creche e ser visitada, bem como exposta através de cartazes nos murais das escolas e demais órgãos públicos. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei decorrerão por conta da dotação orçamentária própria e entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa: a presente indicação do projeto de lei visa implantar no município de Cravinhos o programa que mantenha um profissional de medicina especializado em crianças para prestar assistência nas unidades escolares infantis. O programa é voltado especificamente para atendimento nas creches da rede municipal. Trata-se de um sistema de prevenção de doenças infantis por meio de acompanhamento médico com diversos serviços, tais como avaliação nutricional, atualização de vacinas, realização de campanhas preventivas, orientações e etc. Com a visita da equipe médica nas creches, muitas orientações importantes poderão ser passadas aos monitores, que posteriormente podem repassar as informações aos pais, evitando assim o desenvolvimento de muitas doenças. Este programa trará outros benefícios, como, por exemplo, a checagem se a carteira de vacinação das crianças está em dia, sem atraso de vacinas. Outra questão importante é sobre a avaliação nutricional das crianças. Pelo exposto, o que faço é esta indicação para que o prefeito viabilize a implantação do programa municipal médico nas creches de Cravinhos e que encaminhe o mencionado projeto a esta Casa de Leis para análise e aprovação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Cravinhos, em 3 de junho de 2019, vereador Milton Moraes. Indicação 3821/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vice-presidentes, segundo secretário, nobres edis. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem através do presente instrumento requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos a seguinte indicação: que sejam construídos banheiros públicos nas praças do município, a começar pela praça do bairro Itamaraty. Indico que seja iniciada a construção dos banheiros públicos pela praça do bairro Itamaraty, pois a mesma tornou-se local de grande fluxo de munícipes, além do fato de ser frequentada por muitos dos moradores das proximidades e por pessoas de toda a cidade e região.
nos diversos eventos ali realizados. Sendo assim, é de grande importância e necessidade a instalação urgente de banheiro público no local. Por medida de segurança, manutenção adequada e para melhor utilização dos espaços nessa propositura destacados, indico ainda que haja presença de um zelador de praça pública, durante o horário determinado, porém, o que possibilitará a limpeza constante e o devido zelo para com esses ambientes que, naturalmente, haverão de ser utilizados pela população. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, em 1º de junho de 2019, Irmão Carlos Eduardo Espósito, secretário. Indicação 3822/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vice-presidentes, segundo secretário, nobres edis. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem através do presente instrumento requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos a seguinte indicação: que seja aplicada a fiscalização no decreto 12342/1978, Código Sanitário do Estado de São Paulo, que trata da criação de animais de médio e grande porte no município de Cravinhos. Houve apresentação de propositura feita pelos vereadores Evandro José Borba, Júlio César Neto Martins, Luiz Carlos Marcelina Siqueira. Propositura esta que reitero neste ato, por estar em sintonia com as minhas buscas apresentadas através desse instrumento, visando salvaguardar o bem comum a toda a população, uma vez que por diversas vezes houve a reincidência de acidentes graves com animais de médio porte, como caprinos, suínos e equinos. Deixar os animais pastarem soltos em diversas praças, terrenos sem construção e nas encostas das vias onde há trânsito de veículos, possibilitando assim acidentes em diversos níveis. Além das dificuldades com os acidentes, há o grande incômodo ocasionado pelo forte odor, presença de carrapatos e outros parasitas próprios desses ambientes extremamente insalubres, onde há a criação e manutenção desses animais. Solicito urgente fiscalização nos setores competentes, como a vigilância sanitária e zoonoses em relação aos diversos locais com a presença desses animais, em especial nos bairros São José, Jardim Santana, Jardim Aliança e por toda a extensão da Avenida Oswaldo Henrique de Matos. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, em 3 de junho de 2019, Irmão Carlos Eduardo Espósito, primeiro secretário. Indicação 3823/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vice-presidentes, segundo secretário, nobres edis. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem através do presente instrumento requerer que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos a seguinte indicação: que seja autorizado o estacionamento de veículos de passeio junto ao canteiro central das avenidas do município. Considerando a intenção de possibilitar o mais amplo desenvolvimento do comércio no município e o bem-estar da população cravinhense, indico que seja encaminhado o projeto de lei de iniciativa do Executivo a esta Casa, autorizando o estacionamento apenas de carro de passeio junto ao canteiro central das avenidas do município, possibilitando que a população tenha melhor acesso aos estacionamentos e aos estabelecimentos comerciais do município. Sugiro que seja restrito o estacionamento apenas de carros de passeio, pois caminhões, carretas de ônibus, pois além de ocuparem muito espaço nas vias, permanecem estacionados durante muito tempo como estacionamento, prejudicando o comércio local e o bem-estar da população. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, 3 de junho de 2019, Irmão Carlos Eduardo Espósito, primeiro secretário. Indicação 3824/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vice-presidentes, segundo secretário, nobres edis, Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem através do presente instrumento requerer que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos a seguinte indicação: que seja realizada a regularização de obras antigas já edificadas no município de Cravinhos, desde que
atendendo às condições de segurança técnicas estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Por se tratar de direito exclusivo do Executivo, o teor dessa indicação, solicito que, após análise conceitual e devido à aprovação de sua essência, seja encaminhada a esta Casa de Lei projeto de lei que regulamenta a legalização de obras antigas já edificadas, que estejam sem a devida documentação. Há diversas edificações antigas em nosso município, porém muitas delas foram edificadas sem estar de acordo com as diretrizes atuais determinadas quanto às normativas para as restrições e ainda as normas atuais de construção civil. Através dessa indicação, proponho que, mediante o estudo de segurança das edificações, seja dado aos proprietários das citadas edificações a oportunidade da regularização das construções, o que proporcionará recolhimentos de tributos ao município e a documentação necessária aos proprietários dos respectivos imóveis. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, 3 de junho de 2019. Irmão Carlos Eduardo Espósito, primeiro secretário. Pode passar isso aqui, vou passar para o secretário também. Agora depois das moções? Pode conferir essa agora. Aqui tem algumas moções, aqui tem algumas indicações de requerimentos. Posso passar pela lista aqui? Claro, mas se eu tomar conhecimento antes, manda mais. Senhor presidente, eu pediria que o segundo secretário Siqueira fizesse a leitura dessas proposituras, em seguida eu retomo as moções. Sim. Obrigado. Indicação número 3809/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, reiterando solicitações já efetuadas nessa casa por esse edil, que elabore e envie projeto de lei que estabelece diretrizes para a política de incentivo à horta comunitária no município de Cravinhos e dá outras providências. Justifico essa indicação pela regulamentação e incentivo para autossuficiência na produção, distribuição e consumo rural e urbano de todo produto hortalício em nosso município. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019. João Aurélio Bis, vereador. Indicação número 3810/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades legais e regimentais que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração e polícia militar, para que intensifique a ronda e fiscalização em frente da Escola Moacir Martins dos Santos, nos horários de entrada e saída dos alunos, que faça a fiscalização no sentido de coibir o excesso de velocidade, dando maior segurança ao trânsito e aos alunos. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019. João Aurélio Bis, vereador. Indicação número 3813/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a possibilidade de efetuar devidos reparos, reforma geral no prédio onde fica localizado o PAT, Junta Militar, Banco do Povo e PROCON. Solicito essa indicação, pois, em visita, pude constatar que, pela ação normal do tempo, o prédio está com muitos vazamentos e infiltrações, além de estarem faltando alguns vidros na porta do PAT e Banco do Povo, onde o pessoal está utilizando papelão. Solicito ainda que seja colocado um toldo na porta de entrada do PROCON, uma vez que em dias de chuva fica impossível o atendimento da população. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que as providências cabíveis sejam tomadas. Sala das Sessões, 13 de junho de 2019. Júlio César Neto Martins, vereador, vice-presidente. Indicação número 3814/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto estruturar um procedimento para definição de estacionamento na posição de 90 graus, ou seja, transversalmente à calçada da rua,
Ângelo Damião e Rua Expedicionário Francisco Tamborim, precisamente junto à Escola Professor Fernando de Campos Rosa, no bairro Jardim Itapuã, levando-se em consideração aspectos relacionados a estacionamentos prioritários e necessidades de mobilidade dos motoristas. Essa medida visa criar mais vagas nessas duas ruas onde está localizada uma escola de 3 períodos. Professores, funcionários e alunos queixam-se da falta de local para estacionar os carros, fazendo com que estacione até 3 quarteirões distantes da escola. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019. Júlio César Neto Martins, vereador, vice-presidente. Indicação 3815/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indicamos na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, reiterando solicitações já efetuadas nessa casa, que providencia a reforma geral da Praça Oliveira Moreira, que fica localizada na rua Benedito de Carvalho, no bairro Santa Cecília. Solicitamos essa indicação uma vez que essa praça é o portão de entrada de nossa cidade, bem como um local de lazer aos munícipes, e nos chegou informações que já existe um projeto para melhoria e realização da mesma em parceria com empresa privada. Então gostaríamos que esse fosse estudado e, se caso estiver em conformidade, que sejam executadas essas melhorias. Sendo assim, recorremos ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019. Júlio César Neto Martins, vereador, vice-presidente. Luiz Siqueira, vereador, segundo secretário. Indicação 3816/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades regimentais e após ciência do douto plenário, para que nosso Executivo Municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, entre em contato com o setor competente da administração no sentido de mandar arrumar a sarjeta que fica na ponte, no cruzamento da rua Dona Inácia com a Avenida Oswaldo Henrique de Matos. Justificativa. Tal solicitação é motivada por esse edil em virtude de ter visto pessoas que trafegam no referido local tropeçarem e vindo a cair, e houve até o momento muitas reclamações. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019. José Carlos Rossi dos Reis, vereador, PSDB. Indicação número 3817/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico que o senhor prefeito municipal determine o setor competente da administração a possibilidade e a viabilidade de construir uma lombada na rua Rufino de Almeida, nas proximidades do número 95, nas proximidades da Igreja Universal, no bairro Jardim Itapuã. Esse local é bem movimentado e diversos veículos, com a imprudência de seus condutores, passam por ali em alta velocidade, não respeitando nenhum limite, podendo causar graves acidentes, como já ocorreu. Sendo assim, recorro ao Executivo para que as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019. João Aurélio Bis, vereador, presidente da Comissão Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Indicação 3818/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à pintura de solo e sinalização adequada em todas as ruas do bairro Jardim Trajano Estela. Sendo assim, recorro ao Executivo para que as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3819/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie o chefe do Executivo para que, juntamente com o setor competente da administração, efetue manutenção elétrica na Praça José Cabral, Zica, no bairro Jardim Independência, entre as ruas Dona Inácia, Wilson Xuxo e Padre Francisco Botti. A presente indicação visa, em especial, melhorar a iluminação e a inibição da ação de vândalos. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019. Francisco Vesce, vereador.
Indicação 3820/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental, reiterando solicitações já efetuadas nessa casa, que se oficie o chefe do Executivo para que, juntamente com o setor competente da administração, viabilize parceria com iniciativa privada, com a finalidade de que seja efetuado cobertura na arquibancada do Canindé Mário Sayane, na rua Cerqueira César, considerando que o público que tem prestigiado os eventos ali realizados ficam expostos ao sol forte e sem local adequado nos dias de chuva. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019. Francisco Vesce, vereador. Requerimento 2439/2019. Pedido de informações sobre os brinquedos da praça do bairro Nova Cravinhos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, após aprovação do soberano plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para determinar ao setor competente da administração o fornecimento para esta Câmara Municipal, em especial a este vereador, o seguinte pedido de informações, inclusive já formalizado através do expediente protocolado sob o número 4005, do dia 9 de maio de 2019. Trata-se do iminente perigo relativo ao estado de conservação dos brinquedos da Praça Nova Cravinhos, e cujas condições, ou seja, alguns brinquedos quebrados, colocam em situação de risco de acidentes as crianças do bairro e adjacências. Por isso, pergunta-se, quais providências foram tomadas para a solução do problema apresentado? Justifica-se ainda tal pedido, visto, além do perigo de acidentes, para o conhecimento desta Casa Legislativa e visando atender aos questionamentos das famílias interessadas no assunto. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 3 de junho de 2019, vereador Milton Moraes. Moção de agradecimento, número 66/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, apresento às vossas excelências a presente moção de agradecimento ao Executivo Municipal e ao setor de obras da Prefeitura, que estão realizando obra de construção de galerias de águas pluviais na Avenida Salvador Pagano, de acordo com a indicação 3451/2018, propostas por este vereador ao Executivo Municipal, indicando-se a realização de obras de condutos fechados, determinando o transporte de águas para escoamento superficial. Sendo assim, o pedido foi acatado e a obra está sendo realizada. Tal fato facilitará bastante o escoamento e drenagem de água pela referida rua, diminuindo assim o risco de enchentes. Diante do exposto, submeto a presente moção à apreciação no plenário. Como forma de agradecimento e certo de sua aprovação, solicito que seja encaminhado à Prefeitura Municipal, ao setor de obras e aos órgãos da imprensa. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019, João Aurélio Bis, vereador. Moção de aplausos número 667/2019. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a deliberação do douto plenário, moção de aplausos, a senhora secretária da Saúde, Roberta Meneghelli Brandão, e toda a sua equipe de colaboradores pelo brilhante trabalho realizado à frente da saúde de nosso município. Considerando que a média dos atendimentos de janeiro a abril do decorrente ano na Santa Casa, unidades de internação, SUS e convênio, tem-se a taxa de ocupação hospitalar de aproximadamente 66%, em tempo médio e de permanência 7 dias, e com quantidade de 40 pacientes internados. Considerando que os exames realizados pelo Laboratório Local de Análises Clínicas foram, convênio, 756, SUS, PS, 5.002 e UBS, 14.722. Considerando que os exames de imagem, raio-x e ultrassonografia foram na quantidade de PS, raio-x, 1.049, PS, ultrassonografia, 36, raio-x, UBS, 411 e ultrassonografia no UBS, 139. Considerando que na totalidade a quantidade de atendimentos no pronto-socorro se deu no SUS, clínica médica, 7.043, SUS, na pediatria, 1.719, convênio clínica médica, 1.552 e convênio pediatria, 347.
Considerando que a equipe de colaboradores do pronto-socorro é formada por um total de 23 técnicos e auxiliares de enfermagem, 6 enfermeiros, 42 médicos, e na Santa Casa a equipe é formada por 15 técnicos e auxiliares de enfermagem, 14 médicos e 4 enfermeiros. E no programa de saúde da família, a equipe conta com 19 agentes, 9 técnicos e auxiliares de enfermagem, 5 enfermeiros, 3 médicos especialistas, 23 médicos, totalizando assim 189 colaboradores. Vale ressaltar que toda a equipe médica composta pela Secretaria de Saúde do município tem-se as especialidades, além de clínico geral, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, dentistas, além de contar com uma equipe altamente qualificada de enfermagem, recepcionistas e auxiliares para o serviço, quando da entrada até a saída do paciente. Atendimento, enfermaria, preenchimentos de guias, prontuários e agendamentos. Não podemos deixar de destacar que, junto à equipe de atendimento, existe uma médica veterinária, um auxiliar de médica veterinária e 5 servidores de serviços gerais para atendimento da demanda de saúde animal do município. Frente a esta formidável equipe, temos a gestora Roberta Brandão, que com muito brilhantismo e maestria trabalha em prol da população com toda a sua equipe. Diante das considerações supracitadas, solicito aos nobres pares a presente moção de aplausos a senhora secretária de Saúde, Roberta Meneghelli Brandão, e toda a equipe de saúde do município, com seus colaboradores e ciência, para todos os homenageados e órgãos da imprensa. Cravinhos, sala das sessões, em 3 de junho de 2019, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário. Moção de aplausos de número 669/2019. Luiz Carlos Marcelino Siqueira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a deliberação dos nobres pares a presente moção de aplausos ao mestre Diogo Roberto Nascimento Pereira, pelas ações de integração, socialização e formação de centenas de jovens e atuando da mesma forma com o pessoal da terceira idade, através do projeto Passos da Vida, reconhecido e apoiado pelo promotor de justiça Vanderlei Trindade Júnior, e o grupo União Capoeira. O mestre Diogo Roberto Nascimento Pereira, junto à professora de capoeira Joyce Colina Messias, atende a várias crianças, adolescentes e adultos até a terceira idade. Mestre Diogo, que recebeu esse título em seu festival e troca de graduação em 2018, recebe apoio da Prefeitura Municipal há 10 anos, iniciando na gestão onde o prefeito José Francisco Matasso Ferdinando, Cabelinho, em 2018, até a gestão atual do excelentíssimo prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos, e atende de forma gratuita, através de trabalhos voluntários, a toda a população interessada. São atendidas 250 crianças, jovens e 184 idosos. Participou de 8 campeonatos, incluindo regionais, e apresentação em parceria com equipes do Centro de Referência do Idoso e Programa Mais Educação. Graças ao apoio das Secretarias de Esporte e Educação, além da Prefeitura Municipal, este trabalho vem beneficiando a várias crianças e adolescentes de todas as classes sociais, levando essa cultura genuinamente brasileira, que é a capoeira, para toda a população. Diante dessas considerações, solicito a aprovação da presente moção de aplausos, com ciência aos homenageados e aos órgãos da imprensa. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019, Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador. Moção de aplauso de número 671/2019. José Carlos Rossi dos Reis, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a deliberação do douto plenário, moção de aplausos ao escritor craviense João Anzanello Carrascosa, pelas últimas obras literárias, onde, de uma mesma matéria-prima, fez surgir romance adulto e coletânea de contos infantis. Da capacidade de como resumir a relação entre dois irmãos em apenas uma cena ou uma frase, direcionando os conceitos adultos na relação afetiva entre pais e filhos, e infantis na visão para o mundo, talvez como aquele beliscão escondido ainda na infância, quando os pais não estão olhando, ou então em um abraço demorado depois de anos em que ambos não se veem, foi com que fez o escritor João Anzanello Carrascosa, resumindo esses irmãos da seguinte forma: agora quem usa as roupas dele sou eu. O microconto O Meu Irmão Cresceu é um dos 22 textos que compõem o livro infantil Vamos Acordar o Dia?
lançado no final do ano passado. Cada um deles cria uma história curta de apenas uma linha, mas que condensa um certo olhar infantil em relação à vida e ao mundo. É um livro para crianças, mas que tenta também acordar o espírito menino do adulto que for ler com seu filho. Lembrar o tempo em que brincava-se com a linguagem, quando se tinha a percepção infantil do dia a dia. Porque crescer é como fechar os olhos para certas coisas, na concepção do próprio autor. Mas o microconto do livro infantil vai além. Ele extrapola o universo da criança para servir de introdução ao novo romance adulto do escritor. Elegia o irmão, sobre uma relação fraterna que está prestes a se esfalecer. Esta história, para exemplificar o trabalho do autor, Mara recebe o diagnóstico, uma doença grave, e logo o leitor é informado de que ela não mais sairá viva dos tratamentos invasivos. Dividida em duas partes, a narrativa mostra primeiro a relação dela com o irmão durante o diagnóstico, a rotina de exames e remédios, até o fim. Na segunda, ele fala da sua ausência, como no microconto, que é o seu irmão narrador, usasse a partir de então as roupas da Mara. Mas não só, vestisse também as suas lembranças e a sua mania de arrumar a geladeira, os seus defeitos, pois, segundo o autor, irmãos geralmente crescem um ao lado do outro, comem do mesmo horário, frequentam a mesma escola. Existe todo um mundo que pertence só a eles. Quando um morre, isso tudo desaparece. O romance deve ser resumido também por outro microconto. Vamos acordar o dia? Escreve Carrascosa em Família. Uma história costurada na outra. Em Elegia do Irmão. A vida dos dois irmãos é contada com capítulos curtos, de no máximo 2 páginas, que funcionam como fragmentos que são costurados. A sensação é reforçada pelas ilustrações da capa e das páginas internas, produzidas a partir de linhas cozidas no papel, como se tivessem sido feitas como um bordado. Juntos, os pontos e as costuras ganham a forma de 2 mãos, cujos dedos seguram um barbante trançado entre eles e brincam de cama de gato. Segundo Carrascosa, a morte traz à tona essas memórias, que vêm em fragmentos, porque quando a pessoa está viva, você não se lembra de tudo, mas está preocupado com cuidar, em resolver coisas práticas. É a ausência que faz brotar as lembranças, é o que une as portas. Os fios que conectam os 2 livros não são apenas a mesma temática familiar que perpassa grande parte da obra de Carrascosa, autor de diferentes contos e romance que giram em torno da relação entre filhos, pais, avós e irmãos. Caso de Aos 7 aos 40 e Caderno de um Ausente, por exemplo, ambos finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. O último também vencedor do Jabuti. Vamos Acordar o Dia nasceu a partir de um livro adulto de microcontos, Linha Única, publicado em 2016 pela editora SESI, São Paulo, que compila 120 histórias breves. Para chegar à seleção final, que acabou sendo publicada, escreveu mais de 600 pequenos contos. Alguns deles tinham um ar infantil e acabam sendo o embrião do novo livro. Embora seja composta por textos independentes, a obra para os pequenos apresenta certa unidade. Tem início como a criança acordando, passa pela manhã, pelas brincadeiras da tarde, até finalmente chegar à noite, às estrelas, ao ronco do avô e à hora de dormir. Pode parecer estranho este equilíbrio entre o universo infantil e o mundo adulto, mas quando o romance gira em torno da morte e da ausência, mas é bom lembrar que Carrascosa estreou na literatura justamente com uma obra infanto-juvenil, antes de publicar Hotel Solidão, em 1994, o que o colocou no rol dos contistas contemporâneos, já que havia lançado pela Melhoramentos As Flores do Lado de Baixo, isso em 1991, romance indicado para crianças já próximas da pré-adolescência. O primeiro romance adulto, aos 7 aos 40 anos, chegaria às livrarias apenas em 2013.
Para o escritor, escrever para as crianças e para adultos é a mesma coisa, até porque sua literatura infantil ou infanto-juvenil também aborda temas como o sofrimento, o aborrecimento, as tristezas. Não é uma história de fantasia alheia à vida. A literatura para adultos funcionaria como um sonho complexo, cheios de degraus e níveis. Já as histórias de crianças, sempre uma série de sonhos mais felizes, iluminados, mas ambos feitos da mesma matéria-prima que conecta toda a sua obra, a família e os seus afetos. Dores, rupturas, ausências, silêncio se embaralham como árvores genealógicas comuns aos seus romances, contos meio às micro-histórias. É como se fosse um novelo de lã, mas com uma ponta solta que, se puxada, sempre tem a infância como origem. É a época fundadora de nossa existência, quando acontecem quase todas as primeiras vezes. Depois pode-se ressignificar as experiências, mas essa construção parte de um ponto inicial, criado quando éramos crianças. Como define para os seus micropontos o que fazer na parte do livro, linha única. A infância é alegria cercada de dores por todos os lados. Diante da confecção dessas brilhantes histórias literárias, solicita a aprovação da presente moção de aplauso ao senhor João Anzanello Carrascosa, consciência ao homenageado aos órgãos de imprensa. Fonte dos dados, Jornal da Folha de São Paulo, do ano de 99, edição 32.927, publicada na terça-feira do dia 28 de maio de 2019. Cravinhos, Sala das Sessões, em 3 de junho de 2019, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Apenas para recordar aí dos senhores vereadores, os projetos de lei apresentados pelos vereadores assim, automaticamente vão para as comissões. Nós temos alguns projetos nas comissões que estão dependendo dos pareceres para que venha para votação ou se forem rejeitados nas comissões. Respeitando o compromisso particular de cada um, tomei a decisão de na próxima sessão, às 19h, a gente marcar a reunião das comissões para analisar todos aqueles projetos que estão lá, para que seja votado ou não. Fica então para a próxima sessão. Os senhores têm a palavra. Vereador Irmão Carlos. Excelentíssimo senhor presidente Cabelim, vice-presidente Julião, segundo secretário Siqueira, nobres edis, comandante da Polícia Militar, tenente Biali, colaboradores dessa casa, munícipes presentes, internautas, imprensa falada e escrita, toda a equipe de segurança que assiste a todos nós nessa casa legislativa, povo santo de Deus a quem servimos, muito boa noite a todos. Nesse primeiro expediente, gostaria de trazer pontos bem específicos, e iniciando pela alegria que temos em receber, nesta noite, aqui nessa casa, nosso primeiro tenente, o comandante da Polícia Militar, João Guilherme Biali César, que aqui fez a sua apresentação. É uma grande honra recebê-lo, e ao recebê-lo, receber toda a corporação da Polícia Militar, que está sob o seu comando aqui em Cravinhos. E aqui destacar os 25 policiais que compõem a sua equipe, sendo eles o subtenente Vanlir, o sargento Éder, os cabos Elípio, Arco Depani, Benzi, Carlos Eduardo, Cássio, Depiro, Fábio, Faria, Fávaro, Lourenço, Lucas, M. Alves, Tagliacol, Tosta e Cabo Alex. Os soldados Valdemir, Edivandro, Israel, Sarruge, Trindade, Victor e soldado Gouveia. E destacar que, além de todos os pontos já apresentados nos trabalhos feitos sob o comando do comandante Biali, eu quero destacar o empenho dessa corporação
que não mede esforços em entregar a sua vida no grande altar da vida todos os dias, ao saírem das suas casas para defender a nossa família, a nossa sociedade. Tantas são as vezes em que no exercício das suas funções, que para eles são extremamente corriqueiras, eles fazem de forma singular a manutenção e preservação da vida, como recentemente foi elogiado nesta mesma casa, a ação em que pôde evitar o suicídio de algumas pessoas, evitar que pessoas fossem furtadas, assaltadas. Quanta violência são evitadas que sequer tenhamos ciência, graças ao trabalho ímpar e singular de toda a corporação da Polícia Militar. Parabenizá-lo também, comandante, pela implantação do policiamento rural, que sob o seu comando iniciou, e todos os trabalhos de segurança que trazem a todos os produtores rurais que estão ali produzindo para que o nosso país possa crescer e prosperar, e confiando realmente na proteção divina e daquelas pessoas, como a Ronda Rural agora fazendo, podem ter um pouco mais de paz e tranquilidade ali na zona rural. Nosso nobre Edil Gilbis, que trabalha nesse segmento, sabe a importância desse trabalho. E aqui quero destacar de forma profunda a nossa mais profunda e sincera gratidão por todo o trabalho da corporação da Polícia Militar. Temos um militar entre nós, aqui, que sabe o quanto isso significa. E é para nós uma grande honra poder recebê-lo aqui, e através de você, peço que leve a toda a corporação os nossos cumprimentos, o nosso respeito e profunda gratidão por todo o trabalho de vocês. Gostaria de destacar 2 fatores nesse primeiro expediente, controversos na nossa cidade. Um deles, nós tivemos, infelizmente, mais uma vez, uma agressão efetuada a um professor de história numa das nossas escolas. Um aluno faltando com respeito a um professor, agredindo verbalmente, moralmente, uma agressão inadmissível para aquele que forma uma sociedade. É com grande pesar que li a notícia, realmente, das agressões daquele aluno, aquele professor, e faço aqui a minha mais profunda e sincera consternação à atitude daquele jovem, mas o meu apoio incondicional e solidário a todos os professores, a todos os participantes e membros da rede de educação do nosso país e do mundo todo. Todas as profissões são extremamente fundamentais e essenciais. Nenhuma profissão é menos que a outra. Mas todas necessitam de um professor. E através desse ato, eu quero aqui externar mais uma vez, não para ser redundante, mas para que fique claro, a minha solidariedade em defesa a todos os professores e a valorização de todos os professores de nosso município, do nosso país e do mundo todo, em todos os níveis, onde quer que eles estejam. E destacar, sim, o trabalho dos professores, que a cada dia vão para a sala de aula, não somente para exercer a sua profissão, mas sobretudo a sua vocação. Porque ser um professor é muito mais do que transmitir matérias, é transmitir conhecimento, é transmitir sabedoria. Porque educação deve vir de casa. Na escola, toda a escolarização, as matérias que fazemos para a construção social nas linhas de tecnologia, ciências humanas, é para formarmos bons cidadãos nas áreas científicas e acadêmicas em todos os níveis. Mas observo que muitas vezes os grandes problemas da nossa educação hoje é porque falta estrutura doméstica. Nós tivemos hoje a presença da secretária da Saúde para fazermos aqui realmente uma análise, um conhecimento um pouco mais próximo realmente dessa audiência pública do setor de saúde. E quantos não foram ali os indícios que falavam que foram justamente questionados? Quantas informações ricas e preciosas não nos foram transmitidos? 30% das consultas marcadas, simplesmente as pessoas não vão. Encarece, onera o município, aumenta a fila de espera, toma tempo, recurso do município, porque o profissional está lá, desestrutura 30%.
Falta isso. Alguns casos, porque realmente houveram necessidade, mas cadê o comprometimento daquele cidadão que depois vai para a rede social e critica simplesmente uma fila de espera, sendo que ele é o promotor daquilo, muitas vezes? Esse descaso para com os profissionais da saúde, isso é absurdo. É um desrespeito tão grave quanto as professores em sala de aula. Saúde e educação, os dois pilares da nossa sociedade, como estão sendo tratados realmente em rede social? Quantas pessoas vão à rede social para dizer o que de bom acontece? E quantos inventam mentiras para se fazerem populares, falando e proferindo inverdades? Até quando? Nossa sociedade precisa retomar o devido curso. Não digo todos, mas esse conjunto de pessoas que em rede social proliferam esse tipo de comportamento menos que medíocre, não consegue nem ser mediano. Gente, é reposicionar valores e construir o bem. Temos que caminhar para enaltecer aquilo que é de bom e o que não for. Ir em loco para propor soluções, entender o problema primeiro e ajudar nas soluções. Essa é a grande questão. E quero aqui destacar o maravilhoso e brilhante trabalho que está sendo feito na linha de educação no nosso município. Aqui na escola João Nogueira, pela diretora Márcia, a Lucimara, que está ali, toda a equipe técnica. Houve um concurso literário e o resultado desse concurso literário que diz o seguinte: criado pela Academia Ribeirão Pretana de Letras, realizado pela Fundação do Livro e Literatura, com apoio da Academia de Letras e Artes, a União dos Escritores Independentes, Casa do Poeta e do Escritor, a União Brasileira dos Trovadores, Ordem dos Velhos Jornalistas e Protect Cultural SUR/Brasil. Os prêmios são entregues no dia 9 de junho, às 11 horas, no Teatro Pedro II. Autoria no Auditório Meira Júnior, durante a 19ª Feira Nacional do Livro, com a participação especial dos nossos homenageados, Inácio de Loyola Brandão e Heloísa Pietro. Olha que maravilha, que grande orgulho para nós, cravinhense. E aqui destaco o trabalho da direção da escola, dos professores do João Nogueira, daqueles que se comprometem com a educação, e temos aqui um professor participando, e destaco todo o trabalho dessas crianças aqui. A categoria Desenho Infantil, ambos vencedores no EMEB João Nogueira, sob a supervisão da professora Sabrina Angélica Marques Santos. Primeiro, o Pai de Zeus, na categoria Desenho Infantil. Pai de Zeus, feito por Maria Eduarda Aparecida Costa. Segundo, Zeus e a Fila para Parar o Tempo, Maria Eduarda Valeriano. E terceiro, A Guerra do Tempo, feita por Milena Luísa Bragalione de Souza. Dentre tantos outros alunos aqui, esses três nos representam nessa categoria. E destaco a importância desse trabalho. Nesse primeiro expediente, eu gostaria de apresentar essas reflexões sobre esses pontos. Agradecer a dedicação do policiamento militar, de toda a equipe de saúde, toda a equipe de educação. Esses são, realmente, os pilares que devem construir a nossa sociedade, pautados naqueles valores que recebemos desde a mais tenra infância, para podermos construir a cada dia um mundo melhor a partir das nossas ações. Menos bandalheira em rede social, mais proliferação do bem, mais divulgação da paz, enaltecer as coisas boas e fazermos o bem florescer em cada coração. Boa noite a todos. Pois não? Em nome da Comissão de Educação, eu como presidente, queria agradecer os elogios e o apoio que vem dando à educação e lamentando o ocorrido. Em nome da rede municipal, estadual, em nome de todos os professores, nossos agradecimentos. Agradeço as suas palavras, nobre Dio, e tenho a minha mais profunda e sincera gratidão por todos os professores e tudo que vocês são, de fato, em nossa sociedade. Deus os abençoe.
Obrigado, Carlos. Informar também que a secretária de Educação, Margarete, foi premiada em Portugal pelo trabalho prestado à educação. Deve estar embarcando dia 11 para receber esta honraria. Mais algum vereador? Vereador Milton Moraes. Senhor presidente Cabelim, secretários, nobres vereadores, munícipes presentes, servidores públicos municipais presentes, senhor comandante da Polícia Militar, ouvintes da Cravinhos FM, representantes da imprensa escrita e falada, internautas e funcionários dessa casa de maneira geral. Boa noite a todos e a todas. Eu tinha aqui feito até um discurso um pouco extenso, mas devido à exiguidade do tempo, eu vou apenas me conter a fazer uma saudação. Eu quero iniciar, então, agradecendo a honrosa presença de cada um dos munícipes aqui presentes, alguns que retornaram, outros que vieram pela primeira vez para conhecer, prestigiar e acompanhar os trabalhos desta Câmara Municipal. Lembrando a todos que, politicamente falando, e como se sabe, todo poder emana do povo, o que significa que é o povo, ou seja, a comunidade, cada um de vocês aqui presentes, os verdadeiros e legítimos donos titulares dos cargos, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e também dos vereadores. E que, portanto, dentro do princípio da soberania popular, seja direto ou por meio dos seus representantes, que no caso aqui somos nós vereadores, deveriam todos os cidadãos cravienses fazerem exatamente o que vocês estão fazendo aqui, ou seja, de maneira democrática, ordeira e respeitosa, exercerem os seus direitos e as suas cidadanias. É claro que o exercício da cidadania seja direto, comparecendo, no caso, nas sessões da Câmara, ou por meio das atitudes dos vereadores, devemos sim nos manifestar sobre as ineficiências das ações, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Até porque exercer a cidadania é ter a consciência de suas ou de nossas obrigações e de lutar para que o que é justo e correto sejam colocados em prática. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e que prestemos muita atenção para não deixarmos ser enganados ou intimidados por aqueles que, por conveniência política, abuso de poder e favorecimentos particulares e pessoais, buscam desvirtuar a participação e a reivindicação do povo com falsas promessas e falsos comentários. Sabe-se que as dificuldades existem e é geral, mas daí as justificativas de que em nosso município está tudo bem, porque nas cidades vizinhas está tudo ruim, a nossa obrigação não é com nossos vizinhos, é com o nosso compromisso, é com a nossa comunidade cravinhense. E que os problemas existentes, em consequências de ineficiências administrativas, a gente não pode admitir. E que, portanto, o povo tem que denunciar sem medo de cara feia, sem medo de ameaças, retaliações e de coerção, sendo que, democraticamente, e conforme já disse, dentro da legalidade e de maneira responsável, coerente, respeitosa, com base nos ditames da nossa Constituição Federal, devemos, sim, fazer o que for preciso, inclusive utilizando-se das redes sociais na internet, para exigir dos governantes o cumprimento constitucional dos nossos direitos. A Câmara também municipal, através dos vereadores, é um canal através do qual a sociedade pode trazer as suas reivindicações. Portanto,
Isso é o que eu queria colocar, dizer que a Câmara está à disposição, eu como vereador estou à disposição, não temos intenção nenhuma de prejudicar ninguém, pelo contrário, é de ajudar. Podemos até tomar algumas atitudes, algumas medidas erradas, porque ninguém é perfeito, mas podem ter certeza, o objetivo é sempre de colaborar. Haja visto que nesses 2 anos e meio de mandato, eu me esforcei e tenho aí perto já de 1000 expedientes, entre ações, requerimentos, indicações, coisas importantes, coisas menos importantes, mas o fato é que nós estamos trabalhando em prol da nossa comunidade. E nós temos que utilizar de todas e quaisquer ferramentas no sentido de fazer os nossos protestos, as nossas reclamações e as nossas reivindicações. É o que eu tinha a dizer. Obrigado a todos. Obrigado, Milton. Vereador Milton. Mais alguém fará uso da palavra? Não havendo, vamos dispensar o intervalo de 5 minutos, com a concordância do plenário? Sim. Os senhores têm a palavra na ordem do dia. Não havendo, vamos à votação das matérias. Vamos colocar em discussão o requerimento número 2439 do vereador Milton Moraes. O requerimento está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Nós temos algumas moções a serem votadas na noite de hoje. Moção número 666 do vereador Gilbis. Moção de agradecimento. Moção de aplausos 667, 2019, do vereador Carlos Eduardo Expósito. Moção de aplausos do vereador Luiz Carlos Marcelino Siqueira, de número 669. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de contar com a fidalguia dos nobres pares na minha moção. Sim. Moção 661/2019 do vereador José Carlos Rossi dos Reis, é uma moção de aplausos. Senhor presidente, eu também gostaria, aqueles que quisessem me acompanhar, seria um grande prazer. Inclusive, nós estamos fazendo uma moção para um craviense, grande escritor craviense, João Carrascosa. Obrigado. Está aberto a assinatura dos nobres colegas do requerimento da moção do vereador Angola. Senhor presidente, a moção que faço, através da secretária da Saúde e através dela, extensa toda a equipe da saúde, também abro para que possa acolher todos participarem, para que seja encaminhada aos setores competentes e ao setor de saúde. Sim. Moção do irmão Carlos também. As moções estão em discussão. Em votação. Vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. As moções foram aprovadas por todos os vereadores. Senhor presidente, por favor, também aberta a minha moção após a aprovação. A moção do Gilbis também está à disposição. O secretário separa para assinaturas. Nada mais havendo para a noite de hoje, agradecendo a presença de todos, munícipes, em especial o nosso tenente, o diário da Polícia Militar, os vereadores, os funcionários e a segurança da Câmara Municipal. Em nome de Deus, encerro a sessão.